Meus irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite, onde você estiver. Chegamos ao nosso mais um dos mandamentos, o sétimo mandamento. O sétimo mandamento está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 14, que diz o seguinte: não adulterarás. Assim como o mandamento anterior, apenas duas palavras, mas que tem um peso muito grande. Mas o que significa adulterar? A resposta mais simples para o adultério é simplesmente infidelidade conjugal. Também duas palavras muito conhecidas e que todos nós sabemos o seu significado. O principal objetivo desse mandamento é exatamente proteger o casamento, porque ele vai violar a confiança entre o marido e a mulher. O adultério, amigos e irmãos, é o que causa maior dano entre os pecados de cunho sexual. Sabemos nós que existem vários pecados que são atribuídos ao sexo, ao prazer carnal, mas o adultério é o mais grave, é o que gera mais dano, o que espalha mais estragos. O adultério é uma traição contra a família, e isso Deus odeia, porque a família é algo que veio do coração de Deus. É uma afronta direta aos projetos de Deus para a vida do homem. É interessante observar que o adultério ele não começa no sexo. O adultério, melhor dizendo, ele não é apenas o sexo entre duas pessoas casadas, ou uma das tais sendo casadas. O adultério começa com a intimidade inapropriada. Intimidade inapropriada. O que é isso? Esse sétimo mandamento ele proíbe o homem casado a flertar, conversar, desabafar com outra mulher, do solteiro se aproximar da mulher casada, da mulher casada muitas vezes se sentir só e querer conversar ou desabafar com um homem que não é o seu marido. Isso vai gerar tentação. Então, para evitar isso, é necessário que ocorra uma distância social, que ocorra um afastamento, para que não venhamos a cair no momento de fraqueza. Ele também vai proibir a mulher em buscar um apoio emocional primário de um outro homem que não seja o seu marido, e também um homem de buscar um apoio emocional, uma lacuna, às vezes vazia no seu casamento, em outra mulher, um sorriso. O livro de Provérbios vai falar da mulher adúltera no seu capítulo 5 e 6, que a mulher adúltera é aquela que lisonjeia com os lábios, é aquela que encanta com seus favos de mel, com as suas palavras doces, mas o seu fim é amargo como fel. Isso também serve para os homens. Os homens encantam muitas vezes pelo seu palavreado, pelo seu bom bate-papo, mas na verdade os seus fins levam à morte, tirando a mulher casada e também o homem casado a sua comunhão com a sua família e com Deus. Não devemos buscar apoio emocional em pessoa de outro gênero, no caso do homem, da mulher, no caso da mulher do homem, no trabalho, na igreja, em salas de bate-papo da internet. Por isso que esse vídeo trata dos 10 mandamentos dos dias de hoje, que antigamente a gente só conversava, as pessoas só conversavam pessoalmente, e hoje existem as salas de bate-papo na internet, hoje existem as redes sociais que facilitam essa interação que leva a caminhos de morte. O sexo, amigos e irmãos, não é errado quando ocorre entre marido e mulher. O erro está em querer isolar esse prazer e tentar buscá-lo por si mesmo. No momento em que eu não compartilho com a minha esposa do prazer sexual, que é relatado de forma bem clara no livro de Cantares de Salomão, eu estou sendo egoísta e buscando para mim mesmo, de forma isolada, a autossatisfação. Não é proibido comer, um exemplo. Não é proibido se alimentar. Mas é sim pecado a glutonaria, comer em demasia, engolir sem mastigar. É a mesma coisa em relação ao adultério. Não é proibido fazer sexo com o seu cônjuge. O sexo dentro do casamento, no leito sem mácula, é abençoado por Deus. O proibido é você se autorreservar e querer se satisfazer de forma em que o seu cônjuge não é aquela outra parte importante na sua relação de intimidade, na sua relação de prazer dentro do casamento e alegria.
Para nós cristãos, ter relações com alguém que não é cônjuge, além de tudo, é violar a santidade da nossa união com Deus. Quando mantemos a fidelidade com o nosso cônjuge, nós mantemos uma aliança também com Deus. A Bíblia vai relatar que a aliança do homem com a mulher, casados, é a mesma aliança de Deus com a igreja. Em algumas passagens da Bíblia vai dizer que o Senhor virá buscar a sua noiva quando vier arrebatar o seu povo da terra. Isso prova que há uma relação. Deus valoriza muito essa relação de intimidade e de complacência e de mútua confiabilidade entre o homem e a mulher casada. As pessoas estão, na verdade, muitas vezes, à procura de amor, mas se contentam com o sexo fácil, se contentam com o prazer momentâneo. E isso tem levado à ruína muitos casamentos. E isso tem levado à ruína muitos jovens que se envolvem com a fornicação, que também é uma forma de adulterar. E isso acaba gerando no homem e na mulher caminhos de morte, caminhos de maldição. O adulterar não é só o ato externo, mas é também o ato de pensar que vai gerar uma causa, um motivo e um meio que leva ao fim, um fim de morte. É interessante observar que as pessoas muitas vezes gostam de ter uma maior tolerância aos pecados interiores, pecados que ninguém sabe, pecados internos, e valorizamos muito os pecados externos, os escândalos, as grandes coisas que saem na mídia, as grandes coisas que saem nas rodas de bate-papo, de amigos, de igreja. Mas assim como aquilo que pensamos, como aquilo que fazemos, são igualmente fatais, interna e externamente. Internamente mata a nossa comunhão e temor para com Deus, destrói a nossa autoestima e muitas vezes tira a nossa honra e entrega na mão de outros. Nos tornamos motivo de desgraça e de piada. Se compactua no ato externo, no ato praticado. Ceder à luxúria é brincar com fogo. Ceder aos prazeres da carne é brincar com fogo. No livro de Provérbios, eu anotei aqui do capítulo 6, versículo 27, Salomão vai dizer o seguinte: tomará alguém fogo no seu corpo sem que queime as suas vestes? Terá como você degustar de um prazer desse sem que envolva algo maior, sem que você por si só todo seja consumido por aquilo? Poderá o homem fazer algo contra a mácula, provocar uma mancha no seu casamento e por isso mesmo ficar? Será que não vai gerar consequências? Será que não vai gerar erros? Será que não vai gerar desgraças? Morte? O livro de Provérbios, nos seus capítulos 3, 4, 5 e 6, fala exatamente disso, dessas relações. Depois procurem ler. Vocês vão entender mais claramente sobre essa relação do adultério e as suas consequências e crises que pode gerar. Philip Grant, discutindo sobre os 10 mandamentos, ele vai falar que o adultério ele tem um grande parceiro na vida do homem que não teme a Deus. Ele vai dizer o seguinte: os olhos são a janela para o desejo pecaminoso. Uma maneira de obter a vitória sobre o pecado sexual é desviar-se do olhar sensual, é desviar-se do olhar desejoso. Não é proibido você, de repente, se dar no olhar de alguém bonito, de alguém que lhe chamou a atenção. O pecado está no desejo. O pecado está em pensar, em até muitas vezes se excitar e imaginar situações com aquela pessoa carnais, pecaminosas. Neste momento, você estará adulterando. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus sondou nossos corações e as suas intenções. Quer dizer, Deus nos sonda de forma interna. E não apenas Ele vê como o mundo vê, a parte externa e bonita que você prega, mas Ele olha as intenções do seu coração. E quando você entra numa rede social, e quando você pede para adicionar alguém no seu WhatsApp, pede para adicionar alguém nas suas redes públicas sociais, será que a sua intenção realmente é só apenas amizade? Deus sonda o seu coração. Pense direito. Não dê lugar à luxúria, não dê lugar ao prazer. Isso leva a caminhos de morte. Provérbios 5, 20 e 21 vai dizer o seguinte:
E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do Senhor estão perante os olhos do Senhor, e Ele não aplana todas as suas carreiras, quer dizer, Ele não aprova. Por que estarias atraído por alguém que não é a tua esposa? Por que te abraçarias com alguém que é estranho à tua família? Tu achas que Deus não está vendo? Tu achas que porque ninguém está olhando, é só um pouquinho, quer que tenha olhar, não é prejudicial? Eu posso continuar na igreja, não tem problema. Ninguém jamais vai saber. Deus, Ele tudo vê. E Ele está te alertando que ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de se redimir e deixar o caminho que leva a dor, que magoa, que faz sofrer as pessoas que estão próximas a você. Um caminho que o inimigo tem utilizado para destruir muitas famílias, através das concupiscências da carne, dos prazeres lá do choro. Não podemos esconder nossos pecados de Deus. O pecado sempre gera consequências. Volte-se imediatamente para Deus. Faça como Davi, na questão de Batseba, que está registrado no Salmo 51, quando ele faz a plena confissão diante de Deus e pede para que o Senhor não se afaste dele, o seu espírito, que não se afaste e não deixe, não o abandone. Se você confessar e deixar, alcançará a misericórdia. A graça de Deus está estendida sobre todos nós, mas é preciso confessar e deixar, de coração sincero, de coração aberto para o Senhor Jesus Cristo, e deixar as práticas que leva esse pecado tão abominável de pensamento e atos. Uma ressalva: se arrepender gera salvação, mas não exime das consequências. As consequências do pecado virão. Davi pediu perdão a Deus pelo que havia feito com Batseba e seu marido, mas ele gerou as consequências. O filho dele morreu. O seu outro filho amado, Absalão, deitou-se com a sua esposa mais para frente, atentou contra a sua vida. Diversas consequências e pecados e angústias Davi sofreu por causa do adultério que ele cometeu quando ainda era jovem. As consequências virão. Então, irmãos e amigos, é melhor evitar. É melhor evitar do que sofrer. É melhor fugir da aparência do mal. A palavra de Deus vai dizer no livro dele, Cantares de Salomão: te alegra com a mulher da tua mocidade, sacia-te com a mulher da tua mocidade, vive com ela os melhores anos da tua vida, e te irás bem, e Deus irá contigo. Amém? Deus os abençoe.